Oi, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Vamos estudar, né? Mais um pouquinho no nosso livro de Ezequiel. Hoje estamos no capítulo 9. E aqui Ezequiel ele tem uma visão que ele vai nos passar neste capítulo. E é uma coisa muito interessante, ele tem a visão, mas aquilo que ele vê não acontece assim automaticamente, logo após ele ter a visão. Ela levou 5 anos para essa visão se cumprir. Ele estava lá na Babilônia e Deus o chamou. Ele era para ser um sacerdote. Vocês lembram, né? Nos vídeos anteriores, nós estudamos sobre isso, que aos 30 anos ele seria sacerdote lá em Jerusalém. Mas quando ele estava com 25 anos, ele foi levado cativo, junto com muitos lá de Jerusalém, lá para a Babilônia. E agora ele poderia dizer assim: bem, acabou, meu ministério acabou. Mas Deus tinha um plano muito especial com Ezequiel. Quando ele chegou aos 30 anos, que ele deveria, com aquela idade, é que ele começaria a exercer o exercício de profeta, ele foi chamado por Deus, perdão, de profeta não, de sacerdote. Daí ele foi chamado por Deus para ser profeta, porque naquele momento específico eles estavam precisando, aquele povo precisava não de um sacerdote, mas de um profeta para alertar o povo, para despertar o povo. E Ezequiel, então, foi esse instrumento usado por Deus. E nesta visão, então, ele vê a destruição de Jerusalém. Porque Jerusalém, alguns já tinham ido, alguns, muitos até já tinham ido para o exílio, lá para a Babilônia, mas Jerusalém ainda estava de pé, o templo ainda estava de pé. E ficaram ainda pessoas lá. Mas os profetas falaram muito, alertaram muito o povo, mas não adiantou. Simplesmente o povo não abriu seus ouvidos para poderem compreender a mensagem que Deus estava passando. E aqui ele vê, então, o juízo divino. Ele tem a visão da destruição total de Jerusalém, do templo, os muros, vai ir tudo abaixo. 5 anos antes disto acontecer. E é vista como um ato de juízo de Deus, um juízo justo, porque Deus muito falou com aquele povo. A mesma coisa que está acontecendo hoje, né? 2000 anos que Deus está protelando, e as pessoas não creem, não aceitam e vão levando a sua vida de qualquer forma. E por que Deus iria castigar aquele povo? Pela infidelidade deles, pela idolatria, a violência, a corrupção que estava lá no meio do povo. E não, como eles não tinham como, não voltaram mesmo para o Senhor fez de tudo e chegou num ponto que disse, agora não dá mais. Né? Ele até mostrou como alguns tinham ido lá para a Babilônia, e se os outros se arrependessem, haveria alguma mudança, talvez, de plano. Mas não houve arrependimento nenhum. Mesmo em tempos de julgamento, Deus, nós vamos ver nessa visão que Deus está dizendo que vai acabar com tudo e com todos. Mas mesmo nesse julgamento, Deus vai guardar os fiéis. É muito importante isso, né? E ele vai ver também de que forma que Deus vai proteger aqueles que são fiéis.
Então, no primeiro versículo, nos diz assim: Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo. A gente grita quando há um perigo à vista, não é mesmo? Alguém vai atravessar uma rua e não olha e vem vindo um carro com alta velocidade e quem estiver olhando vai gritar, cuidado! Não vai dizer assim, cuidado, fulano, atravessa devagar. Não, ele vai gritar, porque o perigo está eminente daquele carro pegar a pessoa. A mesma coisa foi lá também com o que aconteceu com Ezequiel. A coisa estava tão feia, tão eminente, não tinha mais outra saída, que a voz de Deus veio como um grito. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: Fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. Ezequiel vê esses intendentes, estes homens, não são homens dali, enviados de entre os judeus, mas são pessoas espirituais, homens espirituais enviados por Deus e para fazer a justiça. Então, no versículo 2, ele ainda vê que são 6 homens, e eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte. Cada um vinha com armas destruidoras. Imagina o Ezequiel olhando isto, aqueles 6 seres entrando pela porta principal com armas para destruir o povo. E esses 6 homens representam os exércitos de criaturas espirituais. Porque ele não precisa, Deus com um só, ele faz o que ele quer, não é mesmo? Porque ele é todo poderoso. Mas nesse caso aqui, ele enviou 6 homens, e que estavam, esses homens, eles estavam envolvidos na destruição de Jerusalém. Eles iam destruir Jerusalém e também estarão envolvidos na destruição dos homens no final dos tempos, lá no Armagedon, quando a gente estuda o livro de Apocalipse, a gente vê isto acontecer na destruição deste mundo. Mas no meio deles tinha um homem diferente, um homem vestido de linho. E entre eles, um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. O altar de bronze ali ficava de frente à porta. A gente, quando estuda o tabernáculo, a gente vê muito bem isso, né? E depois também, quando foi construído o templo, também que ficou ali aquele altar de bronze para os sacrifícios. E ele viu, então, aquele homem vestido de linho, e ele não tinha uma arma em sua mão, que nem os outros 5 tinham. Ele tinha um tinteiro, uma caneta, seria hoje em dia, né? Mas ele era um escrivão que era como um escrivão que tinha um tinteiro à sua cintura, na sua cinta. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava. Nós sabemos que a glória do Senhor ficava no lugar santo dos santos, aonde tinha a arca e os 2 querubins com as suas asas abertas, que uma asa tocava na outra. E ali era o propiciatório, era
tampa daquela arca. E ali no lugar santo dos santos, o Senhor habitava no povo de Israel, entre o povo de Israel, entre o povo de Judá, entre o povo que lhe era fiel. E agora ele vê que a glória do Deus de Israel se levantou ali daquele querubim, né? E clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura. Agora, a glória de Deus vai dar uma ordem para este homem, algo que ele tem que fazer. O deslocamento da glória indicava que a ordem para executar aquele juízo estava muito perto. E ele começaria do templo, daqueles que estavam no templo, que os judeus consideravam como a garantia. Por que eles achavam que nada ali aconteceria? Eles não estavam mais obedecendo ao Senhor, não estavam mais obedecendo às leis de Deus, tudo mais, mas eles se consideravam tranquilíssimos, porque eles tinham o templo. Eles até provavelmente achavam, Israel, com as 10 tribos lá do norte, caíram, porque eles não tinham o templo. Agora nós jamais cairemos. O templo está aqui, ó, no nosso meio. É o templo de Deus. Mas eles não se deram por conta que não era a casa, não era o edifício, era a presença de Deus dentro do templo que fazia todas as coisas acontecerem. E no momento que eles rejeitaram a glória de Deus, aquele templo não valia mais nada, né? Eles não tinham mais segurança nenhuma. E isso eles tiveram que entender de uma maneira muito difícil. Então, aquele homem vestido de linho, que tinha o tinteiro com ele, o Senhor falou para ele e deu uma ordem: passa agora pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e que gemem por causa das abominações que se cometem no meio dela. Porque, mesmo, queridos, no maior lamaçal que o povo estava, sempre Deus vai ter alguns fiéis, alguns que não vão se enlamear naquele lamaçal, alguns que oravam, porque quem sabe quantos que viam toda aquele mal, aquelas abominações, aquelas imagens, e eles ficavam pensando como que eles estão fazendo isto. Os próprios homens que estavam na frente do povo, estavam levando o povo a adorar imagens. Então, eles estavam se guardando daquilo. E Deus conhece, glória a Deus. O nosso mundo, irmãos, está depravado. Nosso mundo está encharcado de pecado. Isso não é novidade para ninguém. Mas nós temos, pelo sangue de Jesus, guardado nossas vidas na sua presença. Não temos deixado contaminar as nossas vestes. E o Senhor está sabendo quem são estes. Assim como o Senhor sabia exatamente quais os que ainda lhe eram fiéis lá dentro de Jerusalém. E ele pediu para aquele homem vestido de linho que marcasse a testa de cada um. E ele assim fez, pegou com tinteiro na testa. Por que na testa? Na testa, irmãos, porque todos seriam vistos.
Esse sinal na testa, quando a pessoa andasse, não tinha como negar. Não era num local escondido, com roupas por cima, não. Assim como nós não podemos negar o sinal que o Senhor tem nos dado através do Espírito Santo. Nós somos assinalados pelo Senhor. Nós temos o poder do Espírito Santo em nossas vidas e ninguém pode dizer assim: ah, eu não sabia que aquela pessoa era crente. Se disser isto, essa pessoa não está selada ainda, porque nós não nos envergonhamos do Senhor, muito pelo contrário, é uma honra nós sabermos que o Senhor nos escolheu. Quem éramos nós? Mais inteligente que os demais? Não, de forma alguma. O Senhor teve misericórdia de nós, abriu nossa mente, e a gente pôde compreender essa maravilha da salvação. E que é maior privilégio que sabermos que um dia estaremos para sempre com o Senhor? Ter vergonha disto? Não, jamais. É um privilégio muito grande, né? E aí Deus instrui esse homem a marcar a testa de todos aqueles que gemiam. Olha, tinha pessoas sofrendo ali, sofrendo por causa das coisas que estavam acontecendo no meio do povo. E aos outros, para aquele homem vestido de linho, ele mandou marcar na testa todos os fiéis, fazer uma marca. E aí ele deu uma ordem para os outros 5 homens que estavam com armas mortíferas, armas mais poderosas do que todas estas que estão agora no mundo, que a gente tem visto nestas guerras, armas terríveis. Mas as armas espirituais que esses homens usavam eram muito mais mortíferas. E olha só o que ele diz lá no versículo 5 e 6. E aos outros disse: agora vocês vão e passem pela cidade após o homem vestido de linho, e vocês vão ferir a todos, matar a todos. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Olha, a ordem era muito firme, muito pesada para eles. Matai só os velhos? Não, olha aqui, matai os velhos, os jovens, as moças, os meninos, as mulheres, os bebês, matai todos, até exterminá-los. Que coisa, né? Quando a gente vê assim, diz, mas que crueldade. Mas não vamos esquecer, irmãos, que as oportunidades que Deus deu foram muito grandes. Muitas pessoas hoje dizem: não, Deus é amor, jamais vai lançar as pessoas no inferno. Bem capaz. Mas, irmão, milhares de anos que ele está avisando, avisando, avisando e avisando. E as pessoas não querem. Aí o que vai se fazer? Se a pessoa não quer ser ajudada. Nós vimos hoje em dia, e provavelmente os irmãos que estão me ouvindo sabem disso, muitos que estão nas ruas, nas drogas, né? Nessa coisa horrível dessa vida, eles, mesmo quando alguém vai lá querendo ajudá-los, tirá-los da rua, vamos lá para um centro de recuperação, coisa assim, eles não querem sair, não querem. Aí o que vão fazer? Levar a força não adianta. Eles não querem sair daquela vida. E nós sabemos que muitas pessoas não querem sair do pecado em que vivem, né? Mas aí ele continua: matai a todos, velhos, novos, jovens, homens, mulheres, crianças, todos, mas a
todo homem, olha que coisa preciosa, mas a todo homem que tiver o sinal, aquele que foi colocado na testa, não vos chegueis a eles, não fazei mal nenhum por eles, contra eles. Eles estão selados, eles estão guardados. Tu está selado, meu amigo. Tu está selado, meu irmão. Oh, glória a Deus, que possamos estar com o selo do Espírito Santo em nossas vidas, né? E o Senhor diz: começai pelo santuário. A carnificina começaria lá no templo, por aqueles que induziram o povo a pecar. Começai pelo santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Então a gente vê que esses 6 homens com as armas destrutivas são ordenados a matar todos os outros. E os babilônios, eles não poderiam destruir quem eles quisessem, porque Deus usou os babilônios para destruir Jerusalém, o templo, tudo mais, mas eles mataram só aqueles que o Senhor permitiu, porque não há força nenhuma contra aquele que Deus escolheu. Né? E Deus não deixaria que os bons fossem destruídos com os maus. Que glória, que bênção preciosa, né? Aí, continuando lá agora o versículo 7 e 8, e diz assim: e disse-lhes: contaminai a casa de Deus. Imagina a casa de Deus, que era onde tinha que ter somente pureza. Tudo que era puro tinha que estar ali. Agora o Senhor diz: contaminai a casa. Ah, como contaminar? Vejam aqui, ó. E enchei os átrios de mortos, e saí. E saíram e feriram na cidade. Fizeram o que tinham que fazer ali na casa do Senhor, mataram aqueles líderes corruptos, os seus corpos ficaram ali, e para os judeus, a gente sabe que o corpo, ele contaminava o local onde estava, mas eles não queriam mais a santidade de Deus. Eles se afastaram da santidade de Deus. Então, agora a casa estava contaminada. A casa agora estava nas mãos do inimigo que viria para destruí-la, porque Deus não estava mais lá dentro. Deus tinha saído. Sucedeu, pois, que havendo-os eles ferido, e ficando eu de resto, o Ezequiel olhando aquilo, ele achou que era só ele que estava, porque ele só viu gente morta naquela visão. Então eu caí sobre a minha face, clamei e disse: ah, Senhor Jeová, dar-se ao caso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Ele pensou que não ia sobrar ninguém mais. Mas Deus não age desta maneira. Deus não vai ferir os seus amados junto com os ímpios. Mas, pelo contrário, Deus guarda aqueles que são seus, como guardou lá os seus. Foram levados, mesmo aqueles que criam em Deus, foram levados para a Babilônia, mas com um propósito de curar aquela nação, curar totalmente da idolatria. E nós sabemos pela história que depois dos 70 anos que eles saíram lá da Babilônia, lá do exílio, eles nunca mais adoraram ídolos, até o dia de hoje. Eles não adoram mais ídolos. Eles foram totalmente curados daquele mal. Mas quanto que este povo sofreu! E quanto que eles têm sofrido! E eu digo mais, e
quanto que eles ainda sofrerão. Na grande tribulação, será uma nação massacrada, será terrível o que vai acontecer com o povo de Israel. Nós vimos lá no, quando a gente estudou o livro de Apocalipse, né? Tem os vídeos lá, se alguém quiser ver. Será que alguém conseguiria sobreviver a todo aquele caos? Sim, aquele fiel a Deus, Deus o guardaria. Não tinha como a pessoa de si mesmo sobreviver, mas pela mão potente de Deus, aqueles que eram fiéis, Deus os guardou. Os justos terão em suas testas a própria marca de Deus, que é um selo de sua propriedade. Assim como nós temos o selo do Senhor em nossa vida. Aleluia. É muito emocionante quando a gente estuda sobre isto e vê o grande amor que o Senhor tem para conosco. Aí o versículo 9 e 10. Então me disse, quando o Ezequiel estava ali desesperado, caiu de joelhos, Senhor, tu vai destruir todinho o povo, não vai sobrar mais ninguém? Então ele me disse: a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. Eles dizem: o Senhor deixou a terra, o Senhor não vê mais nada. Eles zombavam de Deus. Em vez de buscar pela misericórdia de Deus enquanto tiveram tempo, não, eles zombavam. O Senhor nem vê o que nós estamos fazendo, nem vê os nossos pecados mais, o Senhor já nos abandonou. Quantos hoje acham que Jesus não vem, irmãos? Crentes. Os ímpios não creem mesmo, mas quantos crentes que muitas vezes, lá no profundo do seu coração, eles não pensam, mas será que Jesus vem mesmo? Há 2000 anos que isso é pregado. Eu ouço isso desde criança e até agora nada. Será que ele vem? Era o que o povo lá estava fazendo. Ele não vê, Deus não vê mais nada, ele já deixou a terra e já foi embora. Mas, amados, a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Se ele disse que vai voltar, é certo que ele vai voltar. Mas sem sombra nenhuma de dúvidas, e vem nos buscar. E nós estamos aguardando esse dia glorioso, né? No versículo 10, aí ele diz: pois também quanto a mim, Deus dizendo ali para Ezequiel, né? Não poupará o meu olho, nem me compadecerei. Sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. Mas era sobre os que não temiam o Senhor, porque aqueles fiéis que tinham o sinal, a marca nas suas testas, esses foram guardados. Os exércitos da Babilônia executariam a sentença. Eles começariam pelo santuário, onde se haviam concentrado os ofensivos pecados do povo, e depois sobre toda Jerusalém, e acabariam com toda aquela nação que ali vivia. E levaram, né, milhares de pessoas para o cativeiro. Versículo 11. Estou no capítulo 9, não esqueça. E eis que o homem que estava vestido de linho, de novo, ó, a cuja cinta estava o tinteiro, tornou com a resposta dizendo: fiz tudo o que me mandaste. Obedeci tudo que tu me mandou fazer, eu já fiz, eu já marquei a testa de todos os fiéis. Então, essa visão de Ezequiel serve como um aviso e um encorajamento. E serve para nós
que temos o sinal do Espírito Santo em nossas vidas para estarmos firmados, encorajados, aguardando a volta de Jesus. Ela aponta para o futuro julgamento que acontecerá nos últimos dias, assim como aconteceu lá com o Jerusalém, vai acontecer a mesma coisa lá no final dos tempos. Quando Jesus voltar para levar o seu povo, vai começar a grande tribulação. Meus queridos, não queira ninguém estar aqui, porque será algo muito terrível, muito terrível. O tempo de nós nos prepararmos é agora, não é amanhã, não é daqui a pouco, é agora. E depois vivermos no nosso dia a dia na presença do Senhor, sabendo que Ele é fiel e tem guardado para nós lá as maravilhas preparadas para os seus. Nós somos seu povo. E é tão lindo que diz que nós não o escolhemos. Como Jesus disse, não fostes vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi. Olha que coisa mais linda! E vos nomeei para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. Vamos dar frutos? Que frutos são esses? De salvação para os demais, queridos. Vamos dar frutos falando de Jesus a todos que nós pudermos, falando a palavra de Deus, que possamos ganhar vidas para o Senhor, que a gente não chegue lá com as nossas mãos vazias, mas que a gente possa dizer: Senhor, como eu te agradeço pela minha salvação. E eu trouxe aqui mais almas para também participarem desta salvação. Eu fico muito emocionada, irmãos, ao falar a palavra de Deus, falar as misericórdias do Senhor, que tem nos guardado até aqui. Então, aqui, ó, quem quiser ver os outros vídeos que eu já coloquei no YouTube, o meu nome, Lia Lenita Ossanes. Eu tenho lá todos os estudos do Apocalipse, os 22 capítulos, todos eles explicados. Também nós temos lá todos os profetas menores, e agora nós passamos para os profetas maiores. Já estudamos o livro de Daniel e agora estamos no livro de Ezequiel. Ele é grande, então a gente vai estudar por um bom período. Mas isso é bom, uma maneira de nós nos encontrarmos. E vamos ir fazendo até Jesus me chamar. Quando ele me chamar, se não for no arrebatamento, que a gente vai todos juntos, Jesus levanta outros, outros e outros e outros. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a todos, meus amados. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E até o nosso próximo encontro, querendo Deus.